mais orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a todos. Com essa prece de acalma o meu coração, nós começamos hoje o nosso Conta Comigo, nesse dia abençoado, nessa madrugada ungida, cheia da presença de Deus. Pedindo ao Senhor que nessa quaresma acalme o nosso coração, especialmente tirando de dentro dele tudo aquilo que o inquieta, em especial ressentimento, falta de perdão. Já que é o tempo preciso para a gente pedir o perdão de Deus, perdão recebido precisa ser perdão compartilhado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Perdoai não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso eu quero rezar especialmente hoje por você que, tendo sido ferido, precisa se abrir ao poder libertador, curador e restaurador do perdão de Deus. Entre em contato comigo, estamos aqui juntos pela Rede Vida nessa madrugada. Entre em contato mandando as suas intenções através do DDD 11 91301 1967, nosso querido call center 0800 545 5900, ou ainda o nosso site juntos.redevida.com.br. Estamos aqui prontos para te ouvir, para rezar com você e por você, especialmente hoje, pedindo a Deus o perdão. Recordo e reforço que nós estamos dentro do ano franciscano, né, meus irmãos? Ano franciscano, São Francisco de Assis, que mereceu a graça de ser chamado de outro Cristo, se assemelhou tanto a Jesus a ponto de carregar no corpo os santos estigmas. É linda a cena em que São Francisco, no Monte Alverne, recebeu os estigmas do Senhor Jesus crucificado, chamado Cristo alado, Cristo seráfico. Apareceu para ele e lhe imprimiu as chagas no corpo. No Canindé, no Ceará, né, tem lá o santuário lindo de São Francisco das Chagas, recordando a impressão das chagas do Senhor em São Francisco no Monte Alverne. E São Francisco, que se assemelhou tanto a Jesus, na oração a ele atribuída, a igreja pede, né? Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Peçamos hoje ao Senhor, então, no nosso Conta Comigo, a graça do perdão, baseados na palavra do Evangelho que hoje nós vamos escutar. Então, prepare a cabeça, prepare os olhos, o coração, prepare toda a sua alma, para que juntos nós possamos, então, deixar com que a palavra de Deus nos ilumine em mais esta madrugada quaresmal. Vamos fazer a nossa leitura orante da palavra de Deus. Se você quiser, pegue a sua Bíblia, seu material de anotação, e juntos vamos deixar a palavra de Deus nos iluminar e nos conduzir. Vamos juntos. Mateus 18, 21 a 35. Como eu já disse em programas passados, a liturgia da Quaresma não provoca a leitura de um único evangelho de maneira seguida e corrida, mas cada dia tem o seu próprio tema, girando sempre em torno da conversão. Lemos hoje então Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E acrescentou: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida.
O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Diante disso, o senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias também tu ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim tratará meu Pai Celeste a cada um de vós, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Palavra forte. Assim tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Perdoar de coração. Olha aí o desafio, né? Perdoar de coração. O coração do ser humano não é preparado para perdoar. Porque pela concupiscência, nós queremos sempre resolver as coisas ainda na base da antiga lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Me rebaixou, me humilhou, eu vou rebaixar e humilhar mais ainda. Me fez o mal, vai pagar em dobro. Eu sofri, quero que os outros sofram também. Já que você passou pelo meu caminho, você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho, porque você vai ver com quem você está lidando. Olha, não é assim. Não é à toa que na última ceia, antes de partir desse mundo para o Pai, o Senhor Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Está chegando a Semana Santa e uma das celebrações que eu particularmente mais tenho carinho é a chamada celebração do Ofício de Trevas, que é a meditação das 7 palavras de Cristo Jesus na cruz. A primeira palavra é: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus, que orando ao Pai, pediu-lhe a graça de perdoar os seus algozes. Jesus, sendo o sumo e eterno sacerdote, podia ele mesmo perdoar. Vocês sabem muito bem que quando o nosso Senhor Jesus Cristo se encontrou com pecadores, ele falou: vai, o teu pecado está perdoado. Aquela mulher adúltera que foi surpreendida e que quase foi apedrejada, Jesus disse a ela: filha, vá em paz, os teus pecados estão perdoados, não peques mais. Ele poderia, ele mesmo, perdoar os seus algozes? Poderia. Mas Jesus quis nos dar um exemplo. Quando ele, sendo crucificado, pede ao Pai que o Pai perdoe os seus algozes, o Senhor nos ensina em primeiro lugar: você só vai conseguir perdoar de coração ao teu irmão se você pedir a Deus a graça desse perdão. Então não adianta você começar a pedir na oração: Senhor, me faz perdoar, se você não se abre. Você precisa se abrir ao perdão e pedir a Deus que te dê a graça de perdoar. São as duas coisas. Santo Tomás de Aquino dizia: a graça pressupõe a natureza. Perdão não é uma coisa mágica. Você não vai conseguir perdoar só dizendo para Deus: perdoe, como se Deus fosse infundir no seu coração, de um dia para o outro você vai acordar sem mágoa da pessoa. São duas coisas. A graça de Deus vai trabalhando, mas você tem que se abrir por dentro. Perdão é decisão. Perdão é tomar de Deus uma decisão que te leva a, de fato, deixar para trás aquilo que te causou mal e começar então aí uma nova história. 70 vezes 7. São Pedro ainda é muito generoso, né, gente? Senhor, até quantas vezes devo perdoar se meu irmão errar contra mim? Até 7 vezes ainda é santo e generoso. Porque eu acho que se fosse eu no lugar de São Pedro perguntando a Jesus, eu acho que eu teria dito: Senhor, 2 vezes está bom, né? A pessoa já pisou na bola comigo uma vez mais, ainda assim a gente consegue perdoar. Tá bom, tá de bom tamanho. São Pedro pergunta: até 7 vezes? E o Senhor fala: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. É o auge da perfeição do perdão. Perdoar sempre, 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 sempre. Perdão não tem limites. O nosso coração é feito para amar. A concupiscência estraga isso. Mas no plano original de Deus, nosso coração é feito para amar. O nosso coração deve ser semelhante ao sagrado coração de Jesus.
um coração que ama, um coração que não é museu, um coração que não fica guardando coisas. Aí você pode dizer para mim: Padre, mas o senhor não sabe o fardo que eu carrego, o senhor não sabe o tamanho da dor que me marca, o senhor não sabe o que fizeram comigo, que meu pai fez comigo no passado, minha mãe, meus irmãos, meus familiares, um colega, alguém que eu pensava que era meu amigo. E você tem razão, eu não sei, mas Deus sabe. Deus viu o seu choro, sua decepção, Deus viu a traição que você sofreu, Deus viu a falsidade da qual você foi vítima. Mas veja, meus irmãos, até Jesus passou por isso. Nós, padres, passamos por isso. Tanta gente que a gente acha que é nosso amigo, que é gente boa, mas na verdade só quer sugar o padre, só quer estar do lado do padre por aquilo que o padre é, né? Enquanto o padre tem algum tipo de poder, de influência, o padre tem autoridade, a pessoa quer estar perto. E aí pela frente abraça, por trás apunhala, fala mal, critica, fofoca, mente, né? Então todos nós passamos por isso, porque o Senhor passou por isso. E hoje a palavra de Jesus te convida a perdoar. Veja, não perdoe porque o outro mereça. Porque o ser humano é desse jeito, você perdoa ele hoje, amanhã ele está errando pior ainda. Se você for esperar o outro perdoar, você não vai perdoar nunca. Nós devemos perdoar o nosso próximo porque nós merecemos ir para o céu. É por isso que nós devemos perdoar o nosso próximo. É fazer a experiência de Jesus, abrirmos-nos ao perdão e rogarmos ao Pai que o Pai infunda em nós o dom celestial de perdoar. Nosso Senhor Jesus Cristo, no momento da sua maior dor, não amaldiçoou ninguém. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Como é triste a vida de uma pessoa que tem um coração amargurado, que ela guarda e fala: não perdoo, não perdoo, não perdoo. Ela vai guardando a vida inteira. E a pessoa vai definhando, vai murchando, vai se amargurando. Já conviveu com gente assim? E eu conheço. Certamente você também conhece pessoas que são amarguradas. Não tem uma palavra de doçura, mas como elas foram alvo de infidelidades, de tristezas lá no passado, elas são amarguradas com os outros o tempo inteiro. É horrível conviver com gente assim. Abra-se esse exercício. Padre, mas eu não esqueço. Quem disse para você que perdoar é esquecer? Perdoar não é bater a cabeça numa pedra e ficar com amnésia. Não, é bom lembrar. É bom a gente olhar para certos tipos de pessoa e saber que a pessoa não vale nada, que é para a gente andar sempre com o pé atrás. Mas assim, é olhar para a pessoa e desejar também, que Deus abençoe a sua vida. Sei quem essa pessoa é, sei o que ela me fez e ainda assim ela não me deve absolutamente nada. Te convido nessa quaresma a fazer esse exercício. Reze hoje por essa pessoa que te magoou. Não precisa ir lá abraçar agora se você ainda não consegue, se você não está preparado. Mas diga ao Senhor: Senhor, eu entrego essa dívida nas tuas mãos. Eu escolho não carregar mais esse peso. Eu escolho não carregar mais esse fardo. Independentemente do que tenha acontecido, uma traição, alguém que passou a perna, alguém que ofendeu, alguém que xingou, alguém que proferiu palavras pesadas, que agrediu. O perdão é um dom divino e se a gente se abre, a gente consegue também perdoar com a mesma profundidade e a sinceridade. É perdoar de coração, viu? Olha o que Jesus terminou o Evangelho falando: cada um tem que perdoar de coração. De coração. Olhar para a pessoa e não ficar lembrando. E se lembrar das coisas, não permitir que no coração aquele sentimento ruim da ocasião que gerou o ressentimento seja revivido. Volto a dizer aquilo que Santo Antão falava: o demônio tem 3 armas para roubar a nossa tranquilidade e a nossa paz. Remoer o que se passou, reclamar do presente e ter medo excessivo do futuro. Cuidado em ficar remoendo demais o passado. Quem remoe demais o passado não vive o presente e desperdiça a bênção de Deus. Não deixa com que a graça de Deus passe, transforme, cure, liberte e faça tudo novo. É rezar a oração de São Francisco: que eu possa mais perdoar do que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Lembre de Santa Maria Goretti. Eu contava a vida dela, aquela santinha Virgem Marte que com 12 anos de idade soube perdoar, né, o seu assassino, Alessandro Serenelli, e o perdão dela a ele gerou a sua conversão. São João Paulo II, que perdoou o turco Mehmet Ali Aka, que lhe deu um tiro na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio de 1981, e também o exemplo de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia também era uma mulher que tinha tudo para viver com ressentimento e com sede de vingança no coração. O marido de Santa Rita, Paolo,
era alguém que não valia muita coisa, porque era uma espécie de matador de aluguel, de jagunço, né? E por onde ele passava deixava um rastro de destruição. E depois ele foi vingado e ele foi assassinado. Já convertido, ele foi assassinado. Um dia, a família do marido de Santa Rita contou para os seus 2 filhos, Jean Giacomo e Pier Paolo, que o pai havia morrido numa emboscada e que os 2 deveriam vingar. Engraçado, tem gente que é melhor a gente ter longe de nós, né? E a família do marido de Santa Rita não ajudava em nada, mas quando foi para fofocar, fez um estrago grande. E essa fofoca gerou no coração dos meninos o desejo de vingança. E aí o que acontece? Santa Rita de Cássia, ela vai começar uma nova etapa da sua vida, né? Depois de esposa, ela vai ficar viúva, e ficando viúva, Santa Rita de Cássia, ela começa então um período de pedir a Deus que tire do coração dos seus filhos o desejo de vingança e que os leve para o céu. E ela vai trabalhar incansavelmente, primeiro pela reconciliação do marido, depois pela reconciliação dos filhos. E os filhos de Santa Rita acabam caindo doentes, que ela fala: Senhor, se é para eles ficarem aqui e irem para o inferno, peço que o Senhor os leve para o céu. E os 2 caem doentes e vão para o céu. E a oração incessante de Santa Rita dá aos seus filhos a graça de se perdoarem os inimigos do Pai, os assassinos do Pai, e de irem para a glória de Deus. Que Santa Maria Gorete, São João Paulo II e Santa Rita de Cássia intercedam pelo seu coração, pelas chagas, pelas feridas que você carrega, para que seja extirpada do seu coração toda semente de vingança, de ódio, de ressentimento, e perdoados por Deus, abramo-nos também a perdoar de coração os nossos irmãos, principalmente as pessoas que nos fizeram o mal. Eu dou um testemunho para vocês. Eu pedi a Deus, no dia da minha ordenação sacerdotal, enquanto eu estava prostrado no chão da Catedral de Osasco, pela intercessão de todos os santos que estavam ali comigo sendo invocados pela igreja, a graça de poder perdoar de coração a todas as pessoas que tinham me feito mal. E eu carregava tristeza, ressentimento de muita gente ruim que o diabo havia colocado na minha vida, né? De gente que fez o mal mesmo, porque gente ruim tem em todo canto, gente. Em todo canto tem gente ruim. E tem gente que é o cão, né? Às vezes tem gente dentro da igreja que é pior do que quem está fora. E eu pedia muito a Deus: Senhor, eu não quero carregar mágoa de ninguém, eu não quero ser padre carregando mágoa no meu coração. E eu levantei daquela ladainha com um coração novo, decidido a perdoar de coração. E depois da ordenação, pessoas que estavam nessa minha lista do perdão foram as primeiras a me pedirem bênção e confissão. Eu abençoei e absolvi de todo o meu coração e tenho um bom relacionamento com essas pessoas hoje. Porque não vale a pena a gente ficar carregando rancor, carregando ruindade. Às vezes tem gente que faz o mal para nós, que a pessoa toca a vida dela adiante e você fica lá carregando aquilo. E a pessoa está lá próspera e você carregando esse peso. Não, quando a gente perdoa, nossa vida vai para frente também. Deus nos dê essa graça de deixar o passado no lugar que ele pertence e abrirmos-nos, portanto, ao novo. Para frente é que a vida anda, para frente é que o Senhor nos leva. Que o Senhor te dê a graça hoje, então, de abrir-se ao perdão e à força libertadora que ele tem. Assim seja. Amém. Ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança. Eu sempre aprendi que Deus é amor, e meditando na crucificação de Jesus, fiquei pensando em toda dor e sofrimento que ele passou. Então me deparei com uma dúvida: por que Jesus precisou morrer na cruz? A resposta começa no pecado, quando a humanidade se afastou de Deus, começando com Adão e Eva no livro do Gênesis. Rompeu-se uma amizade. E assim, criou-se uma dívida que nós, sozinhos, não conseguiríamos pagar. No Antigo Testamento, o povo oferecia sacrifícios de animais como sinal de arrependimento e reparação. Mas esses sacrifícios eram repetidos continuamente, porque não tinham valor infinito.
Quando Jesus aparece, João Batista aponta para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Dessa forma, Jesus é o sacrifício definitivo. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como homem, ele pode representar toda a humanidade. Como Deus, o que ele oferece tem valor infinito. Existe também um aspecto importante. Na Bíblia, as alianças eram seladas com sangue, representando o mais alto nível de lealdade. Quando Jesus entrega sua vida da forma mais humilhante e dolorosa que havia na época, ele inaugura uma nova e definitiva aliança entre Deus e a humanidade. A cruz é o momento em que essa nova relação é estabelecida. Como ele mesmo disse para os seus discípulos na última ceia, instituindo a Eucaristia, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Isso não significa que Deus exige sofrimento. Trata-se de um Deus que leva a sério a justiça e, ao mesmo tempo, leva a sério o amor. Jesus precisou morrer porque o pecado era real, a ruptura com Deus era real e era necessário um ato real e concreto de amor e obediência extremas para restaurar a humanidade e entregar a própria vida, aquilo que temos de mais valioso, foi o maior ato de amor que Jesus poderia fazer por nós. A palavra de Deus em Isaías vai ensinar: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas, suas chagas, nós fomos curados. Por sua vez, a carta de São Paulo aos Filipenses vai dizer: embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se e esvaziou-se de si mesmo, humilhando-se e fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai do céu exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, de tal maneira que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e acima da terra, e abaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A cruz não foi um castigo do Pai para o Filho. A cruz foi justamente um remédio para que a nossa miséria fosse curada. O pecado criou um abismo entre nós e o céu. E como nós jamais conseguiríamos saltar esse abismo para chegar até Deus, Deus se esvaziou de si mesmo para chegar até nós. A cruz, então, é essa ponte, né? Que, se vocês perceberem, a cruz ela tem duas hastes, uma haste vertical, uma haste horizontal. Ela nos liga a Deus, nos liga aos nossos irmãos. A cruz, ela nos liga de novo ao Senhor, né? Bendita seja a cruz. Tem uma música de um bom cantor da Diocese de Osasco chamado Juninho Cassimiro. A música chama Santa Cruz e ele fala: bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz e por isso exaltamos o Senhor. Não existe mais barreira entre nós. Através dela, através da cruz, o véu do templo se rasga, dizendo que não existe mais nenhuma barreira entre Deus e o ser humano. Santo Tomás de Aquino ensinava que Jesus poderia ter nos salvado com uma única gota de suor, com uma única oração, porque Ele é Deus. Mas Ele escolheu a cruz. Por quê? Para que você e eu nunca duvidássemos do quanto nós valemos para Ele. Quando você ama muito alguém, você não diz apenas eu te amo, mas você prova esse amor com atitudes concretas. Você faz alguma coisa, você se sacrifica, você se doa. E o próprio Senhor disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Padre José Weber, um grande compositor da música sacra no Brasil, eternizou, em verso e melodia, uma canção que embala muito as nossas Semanas Santas e que todo bom católico brasileiro conhece. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Jesus sofreu tudo o que um ser humano pode sofrer. Traição, abandono, a dor física, a humilhação. Tudo isso para quê? Para que quando você e eu estivéssemos sofrendo, pudéssemos justamente ter a certeza de que nós não sofremos sozinhos. Todas as nossas dores, nossas cruzes, nossas humilhações já tinham sido crucificados com Ele.
Durante esse tempo de Quaresma, nós rezamos a piedosa oração da Via Sacra. E das estações da Via Sacra, que são 14, não 15, 14, das estações da Via Sacra, 3 me são muito tocantes, as 3 quedas de Jesus sob o peso da cruz. O peso da cruz representa o peso dos pecados. 3 vezes Jesus cai, 3 vezes se levanta, justamente para nos ensinar que o nosso pecado não tem sobre nós uma força maior do que a misericórdia de Deus. Jesus se levanta para ensinar-nos que o nosso lugar não é caídos, mas se nós seguramos nos braços da sua cruz, nós sempre podemos nos levantar. Toda a cruz, o Calvário, é uma grande declaração de amor. Entenda, né? O Evangelho de João fala: tanto Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz para nós, ela não é sinal de dor, morte, derrota ou sofrimento, mas ela é sinal do amor de Deus. Quando você olha os braços do Senhor Jesus abertos na cruz do Calvário, você compreende que o maior "eu te amo" que você vai poder escutar foi dito no silêncio daquela sexta-feira santa, às 3 horas da tarde. Quando você olhar para Jesus crucificado, lembre-se o quanto você vale. Você vale o sangue de um Deus maravilhoso que, para te amar e comprar o céu para você e romper o abismo que o pecado havia gerado, ele derramou até a última gota do sangue dele para te mostrar o quanto te ama e o quanto você vale. Por isso nós católicos olhamos para a cruz não como um sinal de derrota. Aliás, é uma coisa totalmente estapafúrdia se você for olhar, né? Enquanto muitas vezes pessoas de outras denominações religiosas nos vêm beijando, adorando a cruz na Sexta-feira Santa, a Igreja Católica, a plenos pulmões, ela canta: vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Que nós também olhemos para a cruz como um instrumento de amor, como um instrumento de salvação, e olhemos para ela sabendo que ela é um instrumento também de vitória, porque, como vai dizer a teologia da Igreja, Cristo mata a morte morrendo. Através do seu sacrifício na cruz, uma nova e eterna aliança é selada entre Deus e os homens, de tal modo que pelo sangue dele, não pelo sangue dos animais, o céu se abre para nós e a nossa dívida foi paga, totalmente paga. Foi ele quem pagou do outro a culpa quando por nós a morte se entregou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Assim canta o precônio pascal, o Exultet, na missa da vigília pascal. Então olhamos para a cruz hoje, mantenha sempre perto de você uma cruz. São José Maria Escrivá dizia: mantenha sempre perto de ti um crucifixo. Durante o dia troque olhares com ele, para que durante o seu dia você se recorde que ele é teu Deus, teu amor, teu melhor amigo, e que o sangue dele abriu para você as portas do paraíso, e que diante de um Deus que derrama até a última gota do sangue dele para te comprar a salvação e te comprar o paraíso, nada nesse mundo é capaz de superar esse amor ou capaz de tirar do nosso coração a força desse amor, gerando medo e angústia no lugar. Mantenha sempre perto de você Jesus crucificado, tá bom? Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amém. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Março, o mês do glorioso São José. Neste mês nós reforçamos a nossa campanha da chave de São José. A São José foi confiada a chave do lar da Sagrada Família, o lar, a chave do Sagrado Coração de Jesus e a chave do Imaculado Coração de Maria, né? Deus nosso Senhor, nosso Pai, confiou ao glorioso São José a graça de poder cuidar dos seus 2 maiores tesouros, Nosso Senhor e Nossa Senhora. Sabendo que Deus, o único homem que Deus aceitou obedecer nessa terra foi a vós, o glorioso São José,
Entreguemos também nas mãos de São José a chave da nossa vida, pedindo que São José abra, intercedendo, as portas de tantas coisas, tantas realidades que nós precisamos que sejam abertas, que sejam transformadas. Por isso, use a chave da sua própria casa como esse sinal sacramental de fé. Ela representa seu trabalho, sua família, suas portas e intenções que precisam se abrir. Coloque essa chave junto do objeto que simboliza a sua intenção e entregue tudo nas mãos de São José com fé, e aí saiba que as portas se abrirão no tempo certo de Deus. Você quer que reze por essa intenção? Tem alguma porta especial que você quer que se abra? Mande para nós, mande para o Padre, durante todo esse mês de março aqui na Rede Vida, através dos nossos canais, especialmente o WhatsApp DDD 11 91301 1967, ou também nosso call center 0800 545 5900. No nosso call center você pode então tornar-se um benfeitor. Você que gosta do nosso programa, você que gosta do programa Conta Comigo, torne-se um benfeitor, torne-se membro da família Juntos da Rede Vida, sabendo que o nosso programa fica no ar e totalmente 100% graças à generosidade dos benfeitores. Então, a sua contribuição, ela possibilita com que o nosso programa continue sendo mensageiro de paz, mensageiro de misericórdia e do amor de Deus a tantas famílias, a tantos corações, cada dia em que ele é exibido aqui na Rede Vida. Ligue para o 0800 545 5900 e torne-se um benfeitor. Ao fazer o seu cadastro, você passará a receber mensalmente a nossa cartinha, que sempre vai carinhosamente preparada com o tema próprio de cada mês, no caso esse mês, São José. Tem aqui uma oração ao glorioso São José, um testemunho e também uma mensagem carinhosa de Dom Fernando Figueiredo e do Dalcides. A carta vai com o seu nome, tá bom? Com os seus dados, e dentro dela vai também um boleto correspondente ao mês para fidelizar então a sua doação. Você também, claro, pode fazer a sua doação espontânea através do QR Code que se encontra aí na sua tela. Leia o QR Code com a câmera do celular no aplicativo do banco, aparecerá a sigla do Embrac e você poderá então fazer a digitação do valor com o qual você quer contribuir conosco de forma prática, rápida, fácil e segura, tá bom? Se você não é benfeitor ainda, ligue para nós e faça o seu cadastro. Temos uma equipe maravilhosa e prontinha para te ajudar. Quero apresentar agora, então, aqui ao glorioso São José e a Nossa Senhora de Guadalupe, as intenções dos nossos benfeitores que pediram. A Sara Campos de Araújo, do Rio de Janeiro, pede pela vida profissional. A Floriza Fiel, de Rio Claro. A Aparecida Sartim, de Votuporanga, aqui em São Paulo. E a Maria Esméria da Silva Caixeta, de Catalão, Goiás, pedem pela sua família. A Rosa Maria da Silva Bernardes, de Passos, Minas Gerais, pede por cura e libertação, e a Aderli Sueli da Silva, daqui da capital, pede pela sua saúde. Essas intenções e as intenções de todos aqueles que estão aqui agora acompanhando o Conta Comigo, coloco debaixo do poderoso patrocínio do glorioso São José, a quem Deus deu a graça de tornar possíveis as coisas impossíveis. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José, São José valei-me, 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 São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José valei-me, 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 São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José valei-me, 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 São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero seguir os teus exemplos nas minhas orações. Valei-me São José, ó glorioso São José, glorioso São José. Cuida da minha família, como cuidou de Jesus e Maria. Chegamos então ao fim do nosso Conta Comigo, nessa madrugada, onde o Senhor nos falou tanto sobre o perdão. Perdão que nos foi dado através da cruz, ali todas as nossas dívidas foram canceladas. Perdão que nós podemos oferecer à vida dos outros quando o nosso coração se abre verdadeiramente a não dar asas ao ressentimento e aquilo que se passou. Peçamos a Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe de Misericórdia, que assim como nós rogamos a ela que nos mostre Jesus, bendito o fruto do seu ventre, depois que nós passarmos por esse desterro e por esse exílio, Nossa Senhora nos ensine que nós não veremos Jesus se não perdoarmos de coração aos nossos irmãos. Terminamos o nosso programa confiando o nosso dia e nossa vida à poderosa intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia e eu te espero amanhã, à 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Um grande abraço, fique com Deus e na proteção doce e serena de Nossa Senhora de Guadalupe e do glorioso São José. Até amanhã, se Deus quiser. Agita o meu coração, acalma o meu